Olá, olá! Chegamos ao nosso a quase o final da nossa jornada pelo Adeus ao Trabalho, ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho, livro de Ricardo Antunes, na sua 16ª edição. Estamos chegando aos vídeos finais. Eu acho que gravaremos mais este, mais outro e talvez mais 3 vídeos e a gente consegue encerrar esse livro bastante relevante, que é esse livro do Ricardo Antunes. Nesse capítulo, trataremos 2 capítulos nesse vídeo, o mundo do trabalho e sindicatos na era da reestruturação produtiva, impasses e desafios do novo sindicalismo brasileiro, e o capítulo Fim do Trabalho, ou as novas formas de trabalho material e imaterial. No capítulo 9, que é o capítulo sobre sindicalismo, ele vai falar da crise dos sindicatos, que é uma crise material, uma crise objetiva e uma crise subjetiva, né? Material relacionada às próprias metamorfoses do mundo do trabalho, que ele já citou em vários momentos nesse livro, a reestruturação produtiva mesmo do capital na contemporaneidade. Isso causou impactos negativos aos sindicatos, e subjetiva no que diz respeito ao que ele se refere de uma ausência de uma direção correta nos sindicatos. Sindicatos, principalmente sindicatos de participação, ao invés de sindicatos classistas. Portanto, ele se refere a essa simultaneidade da crise, tanto na materialidade quanto na subjetividade da classe que vive do trabalho. Essa simultaneidade torna a crise muito mais intensa. E ele pergunta quais foram as consequências mais visíveis dessa transformação. E ele vai falar que, em relação à dimensão objetiva ou material da crise, ela se diz respeito à redução do operariado fabril industrial, à crescente subproletarização do trabalho, à terceirização, aumento de desemprego e estabilidade na condição operária, a inserção das mulheres e as mulheres inseridas fundamentalmente em trabalhos menos valorizados, o assalariamento do setor de serviços, a intelectualização do trabalho industrial, a desqualificação de outros trabalhos. Então, tu tem uma qualificação de um trabalho que se torna mais intelectualizado industrialmente, e ao mesmo tempo tu tem uma desqualificação em outros postos, mesmo da indústria, como ele citou o caso da indústria mineradora, e por aí vai. E em relação à dimensão subjetiva da crise, ele se refere à redução da taxa de sindicalização nos países do primeiro mundo. No Brasil, o surgimento da CUT nos anos 80, ele considera uma renovação da luta sindical, mas que foi contraposto por uma forte onda neoliberal que culminou com a criação da força sindical, que já apresenta nas direções da própria CUT uma tendência de acomodação e conciliação com a ordem dominante. O sindicalismo brasileiro tem esse impasse, portanto, se vai negociar ou transigir, né, da ordem, ou seja, negociar dentro da ordem ou fora da ordem. Esse é o impasse que se coloca ao sindicalismo brasileiro. Lembrando que esse é um texto escrito no início dos anos 90, onde havia fundamentalmente poucas centrais, a CUT e a força sindical eram as principais, ok? Próximo capítulo, então, Fim do Trabalho, ou as novas formas de trabalho material e imaterial. Ele vai falar que, paralelo à propaganda do fim do trabalho no plano das ideias, no mundo real
o trabalho se converte em uma das mais explosivas questões da contemporaneidade. O trabalho e desemprego, trabalho e precarização, trabalho e gênero, trabalho e etnia, trabalho e nacionalidade, trabalho e corte geracional, trabalho e desqualificação, são os exemplos da vigência do mundo do trabalho. Portanto, não saiu da pauta como querem alguns ideólogos que pregam o fim da centralidade do mundo do trabalho. Na verdade, o sistema de metabolismo social do capital necessita, sim, cada vez menos do trabalho estável e cada vez mais das diversificadas formas de trabalho parcial ou part-time, dos trabalhadores terceirizados e fenizados. A ciência, e essa é uma discussão interessante que ele faz, não passa a ser a força produtiva do capital em lugar do trabalho, pois não pode superar as relações entre capital e trabalho. Menos do que cientificação da tecnologia, há uma tecnologização da ciência. Repetindo, menos do que uma cientificação da tecnologia, há uma tecnologização da ciência. Saber científico e laborativo tem uma maior imbricação, também se imbricam trabalho material e imaterial. A expansão do trabalho intelectual está associada à expansão do trabalho precarizado, noção ampliada de trabalho. O trabalho também nos serviços, não diretamente ligado às questões produtivas, mas que estão imbricados no trabalho produtivo. Ele ressalta muito essa questão da noção ampliada do trabalho. Em vez da substituição do trabalho pela ciência, portanto, ou ainda da substituição da produção de valores pela esfera comunicacional, como querem alguns autores, da substituição da produção pela informação, o que se pode presenciar no mundo contemporâneo é uma maior interrelação, uma maior interpenetração entre as atividades produtivas e as improdutivas, entre as atividades fabris e os serviços, entre as atividades laborativas e as atividades de concepção, que se expandem no contexto da reestruturação produtiva do capital, o que remete ao desenvolvimento de uma concepção ampliada para se entender sua forma de ser do trabalho no capitalismo contemporâneo, e não a negação do trabalho. Assim, ele encerra este capítulo bastante importante, onde ele reafirma a centralidade do mundo do trabalho, mesmo frente à ideia de que a ciência teria um papel de substituição da força do trabalho, ok? Uma boa discussão nesse capítulo. No próximo capítulo, os últimos 2 capítulos do livro, e nos próximos vídeos, uma discussão mais geral do que realmente fica deste livro para este que vos fala, ok? Um grande abraço, até mais!